Boa tarde, pessoal. Aê, tá todo mundo aí, hein? Então vamos falar mais um pouquinho, entender mais um pouquinho de Jesus, né? Esse mês é o mês que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Jesus foi tão importante que ele dividiu a história. Num plano físico, sempre que nós vamos estudar, é antes ou depois de Jesus, não é? Ele foi o divisor da história, divisor de água, como dizem. Agora, que é Jesus, não é? Não quem é Jesus. Que no Livro dos Espíritos está lá a primeira pergunta que Kardec fez aos Espíritos. Foi: que é Deus? Não quem é Deus. Quem é o João, é o José, é o Joaquim, é o personagem. Mas que é Deus? Olha que pergunta inteligente, né? A resposta ainda mais inteligente. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Olha que maravilha. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então veja que Deus é este fluido inteligente que está em toda parte, a todo instante, está ciente de tudo. Por isso é onipresente, é onisciente, é onipotente, é o poder maior. E Jesus é o governador do nosso planeta Terra. Cada planeta tem o seu governador. E as galáxias têm também o seu governo. Cada estado não tem o seu governo? Cada país não tem o seu governo? O seu presidente, né? A mesma coisa é no universo. E Jesus é o governo do nosso planeta Terra, esse planeta azul maravilhoso. E desde a formação desse planeta, Jesus e a equipe, né, de engenheiros siderais, de espíritos já iluminados, que passaram pelo estágio que nós estamos passando. Não pensa que Deus fez Jesus, fez os espíritos iluminados e fez os espíritos ignorantes como nós, e fez os animais. Não, tudo começa do mesmo princípio. Nós somos o princípio inteligente, e aí nós vamos começando a aprender, a crescer nesse entendimento. Veja que Jesus, depois de um tempo que o planeta já estava no ponto de receber o espírito do homem aqui na Terra, né? Porque a informação, depois quando já estava mais preparado, aí veio os animais, depois que veio o homem. E mandou os profetas, que são os professores. Vai lá Moisés, vai lá Jeremias, vai lá Elias e tantos outros profetas. São os professores, vai naquela escolinha lá, vai lá ensinar. Quando estava no ponto de trazer a segunda revelação, porque a primeira ele mandou que viesse através de Moisés, né? Na segunda revelação, são ciclos evolutivos, né? Ele falou assim: agora eu vou pessoalmente lá. E aí teve todo aquele processo, como alguém que vai mergulhar no fundo do mar, tem que ir descendo aos poucos, com roupas preparadas, né? E Jesus foi fazendo tudo isso e reencarnou para viver aqui conosco há 2000 anos passados. Trouxe a segunda revelação, que é o cristianismo. Depois falou que mandaria a terceira revelação, o Consolador prometido. Para nós espíritas, temos consciência e plena convicção de que o revelador prometido por Jesus é a doutrina dos espíritos. Que a doutrina dos espíritos, pessoal, não é nova. Ela só explica Jesus. Não foi nada inventado. Explica Jesus. Porque de Jesus até há 150 anos passado, a coisa ficou meio bagunçada, ficou meio difícil, né, de seguir o Evangelho.
Aí o Kardec, que o seu nome é Hipólito Leon Denisard Rivail, pedagogo, discípulo de Pestalozzi, que foi prêmio Nobel na época, ele veio com essa missão de organizar, para que pudéssemos entender melhor os ensinamentos de Jesus. Quando nós vamos fazer um curso, não precisa ter apostila, não precisa organizar para que os alunos possam seguir aquele currículo, não é? Então, ele veio para fazer isso, para organizar, antes dele reencarnar como Hipólito Leon Denisard Rivail, ele foi em 1400 bispo, né, do catolicismo, pregando Jesus. Ele teve muitas encarnações como cristão. Como João Hus, ele foi queimado vivo. Naquela época, qualquer coisa, eles faziam churrasquinho do profeta, né? Assim como fizeram com Joana d'Arc, fizeram com João Hus. Na hora que ele estava sendo queimado, ele teve aquela visão do futuro. Então ele disse assim, Hus quer dizer pato, João Pato. Ele disse assim: hoje assais o pato, mas dia virás em que esse pato tornará-se um cisne e voará tão alto que as vossas labaredas não poderão tocá-lo. Ele já previa a sua volta como Denisard, como Kardec, pseudônimo, né? Então ele veio, começou a pesquisar as mesas girantes, naquela época, 150 anos passado, que era muito comum, porque não foi o espiritismo que trouxe tudo isso que nós hoje estamos aqui aprendendo. Mas antes de Kardec existia os médiuns conversando com os espíritos na Espanha, na Europa toda, nos Estados Unidos, né? Ele se reunia, os médiuns recebiam espírito, então sempre teve tudo isso. Mas o Kardec foi o que trouxe, organizou tudo para que pudéssemos estudar e colocou a parte moral junto com a doutrina. Porque não basta você saber que existe a reencarnação. Não basta você saber que a pessoa não morre, só desencarna, continua viva. Mas é preciso saber o que fazer para se melhorar, não é? Essa é a parte moral, a parte religiosa. Então, a doutrina dos espíritos, ela tem um tripé. São 3 aspectos fundamentais. Ela é filosofia, que quer dizer conhecimento, né? O livro dos espíritos tem 1019 perguntas, que os espíritos respondem com uma clareza fantástica, como eu citei aqui a pergunta número 1, não é? E a pergunta número 4, que todo mundo gostaria de saber, a gente tem dúvida, não é? Perguntou assim para ele: como acreditar na existência de Deus? Olha só que pergunta fantástica, não é? Como acreditar na existência de Deus? Alguém já encontrou Deus por aí? Eu tenho um primo que falava assim: mas você já viu Deus? Como é que você acredita em Deus? Quem é o pai de Deus? Quem é a mãe de Deus? Mas você não quer entender mesmo, né? Não tem como, né? Então olha só, como acreditar na existência de Deus? A pergunta número 4 do Livro dos Espíritos. A resposta: vós usais um axioma, uma forma de dizer que tudo que está feito, alguém fez. Logo, aquilo que não foi o homem que fez, só pode ser Deus. Olha que resposta inteligente. Isso daqui foi o homem que fez, tudo isso daqui que nós estamos olhando. E aquilo que o homem não fez, as estrelas, o ar que eu estou respirando, o sol, as galáxias, quem fez tudo isso daí? Foi o homem? Só pode ter sido Deus. Então, o livro, o número 1, em matéria de conhecimento para o Espírito eterno que somos, é o Evangelho. É a boa nova, a boa notícia, né? Ali diz Jesus dando as técnicas dele para que nós possamos entender a vida e vivenciar aqueles ensinamentos para a gente encontrar o caminho que nos leva a Deus. Por isso que Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E essa é a parte filosófica. O segundo livro mais importante, na minha concepção, é o Livro dos Espíritos.
porque o Evangelho explica Jesus. O livro dos Espíritos continua explicando Jesus de uma forma maravilhosa. Eu falei 2 questões, imagina as 1019 questões que você vai ler e vai ter as respostas ali. Então, abre os nossos horizontes. Essa é a parte sabedoria, a parte filosófica. A parte científica da doutrina espírita é o livro dos médiuns. Todos nós somos médiuns. A palavra médium quer dizer meio de comunicação do invisível para o visível. Nós somos a ponte que liga o mundo espiritual ao mundo físico. Então você acreditando ou não acreditando, não querendo saber, você é médium. Nós temos várias sensibilidades mediúnicas. É o 6º sentido. Os 5 nós sabemos, né? A visão, o tato, o paladar, o olfato, né? A audição. Mas o 6º sentido são essas sensibilidades que nós chamamos de mediunidade. A pessoa vê os espíritos, tem aqueles que veem, né? A pessoa ouve os espíritos falando besteira na orelha dela, falando coisas ruins, falando coisas boas, né? Tem de tudo. Assim como o encarnado fala de tudo, nós vamos encontrar no mundo espiritual a mesma coisa. Tem aquele que tem a sensibilidade da psicografia, psicoespírito, gravando, né? Grafia, escrevendo. Ele se coloca ali, o espírito chega e transmite os pensamentos e ele vai escrevendo, a inspiração. Tem outros que o espírito pode usar o braço dele para escrever uma coisa e pode usar o outro braço para escrever outra coisa ali. Lembra do Gasparetto, aquela mediunidade maravilhosa que ele tem, né? Ele pintava um quadro com o Lautrec, pintava o outro com esses outros pintores famosos aí, e pintava um com um pé e com o outro. Às vezes ele chegava a pintar 4 quadros com 4 pintores diferentes. Era fantástico aquela mediunidade dele, né? E tem a pessoa que incorpora, né? Não é que o espírito entra dentro da gente. Nós somos espírito, temos o perispírito, que é o intermediário entre eu, espírito, e o corpo físico. Quando o corpo físico morre, acaba a sua energia vital, o corpo expulsa a gente, o corpo dá despejo na gente. A gente só dá despejo no corpo quando a gente se suicida, aí você quer despejar o corpo. Mas natural é o corpo despejar a gente. Ele amadurece tanto que nem um fruto que chega a apodrecer, né? E aí ele perde é igual o fruto maduro, a manga madura. Imagina a manga madurinha, ela não segura mais no galho, né? Perde a vitalidade de segurar no galho, ela cai, ou o caroço rola. O caroço somos nós espíritos. Então o corpo perde a sua energia vital e nós saímos tranquilamente. Quando a pessoa está desencarnando, o corpo dela está bem fraquinho. Vocês já perceberam? Meu pai, ele falava assim: eu tive com meu compadre, eu estava conversando com fulano. Ele estava tão debilitado, né? Ele sofreu um câncer por 15 anos, já tinha 70 e poucos anos. E eu conversava com ele, animava ele, explicava essas coisas para ele. E então ele ficava mais fora do corpo do que no corpo. Quem não entende fala assim: a pessoa está variando, né? Está tendo alucinações. Mas quem entende sabe que quanto mais o corpo é frágil, mais o espírito fica livre, como um sapato sem cadarço, né? Pé entra, sai sem precisar pôr a mão. O sapato não está apertado, não está amarrado, você tem que ficar desamarrando. Então o corpo acaba a energia vital, ele libera o espírito. E a gente então se vê livre do corpo físico. Jesus, ele é tão importante nas nossas vidas, porque no plano físico é antes e depois dele. Agora, como espírito, porque nós somos espírito, nós estamos usando o corpo, que é a nossa roupa física, mas nós não somos corpos, nós somos espíritos. Nós somos eternos, imortais, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Olha que beleza! Deus é a energia suprema, a causa primeira de todas as coisas, e nós somos igualzinho a Deus. Nós também somos esse fluido. É igual a jabuticabeira e a semente da jabuticabeira. Tem diferença da semente para a jabuticabeira? A única diferença é que a jabuticabeira está formada, né? E a semente é um chipzinho, mas tem tudo que tem a grande árvore, não é isso? Uma questão de tempo para ela ir crescendo também
e também se tornar uma árvore e dar frutos, não é isso? Então nós somos isso. Jesus é que falou isso. Imagem e semelhança de Deus. É o que nós somos. Nós somos um potencial. Mas a gente fica olhando para o espelho e achando, eu sou esse careca, esse narigudo, nossa, está enrugando aqui, né? Como eu estou feio, meu Deus. Eu não estou. Isso aqui não sou eu. Isso aqui é a minha roupa física que já está desbotada. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou esse fluido imortal. Vou conquistar esse universo inteiro. Quantos bilhões de planetas tem do lado físico e do lado espiritual, então, que a gente não vê? Já imaginou a grandeza disso tudo? Como nosso Pai é rico? Então, a doutrina espírita, ela vem explicar isso para nós. É o Consolador. Não existe nada que nos console mais do que o conhecimento. Jesus dizia, conheças a verdade que ela vos libertará. Então vem mostrar que nós somos o Espírito eterno, que nós passamos pelo corpo, mas não somos o corpo. Precisamos cuidar bem dele, como você cuida da roupa, não é? Nós não vamos deixar de existir nunca, não vamos ficar separados do Filho. O Filho nem é nosso Filho, ele está nosso Filho temporariamente, fisicamente, como Jesus disse para Nicodemos, a carne vem da carne, o Espírito independe da carne. Nós somos espíritos. Como espírito, nós somos todos irmãos. Nós somos filho do mesmo Pai Deus. Por isso que não tem que discriminar cor, o sexo, o estado social, se é rico, se é pobre, se é gordo, se é magro. Nós somos todos, na essência, espíritos, deuses. Sois deuses, né? Como Jesus coloca. Nós somos esse fluido imortal. Quando nós desencarnamos, o corpo não aguenta mais e nos expulsa, no plano espiritual nós continuamos com a mesma aparência, que é o perispírito. A psicologia chama de MOB, é o modelo organizador biológico. É que nem o negativo, né, que vai revelar o retrato de antigamente. Hoje é digital, está complicado. E no plano espiritual nós temos essa mesma aparência. Quando você tem uma evolução maior, você pode falar, não, eu não quero aparecer com esse personagem dessa última novela, não. Porque cada existência nossa aqui é um personagem que a gente vive. Eu quero parecer com o personagem daquela novela que eu fiz há 30 anos atrás. Então você escolhe lá na roupa das suas encarnações a aparência que você quer ter. São várias, de homem, de mulher, né, de europeu. Nossa, são muitas. É uma fila de roupas físicas ali que você pode adquirir aquela aparência. Quando você evolui um pouco mais, aí existe a segunda morte que fala lá na Bíblia, não é? O que é a segunda morte? É quando você não precisa mais do modelo organizador biológico, do perispírito. Então você passa por uma outra dimensão, porque é uma espiral. Nós estamos aqui na crosta e isso é uma espiral. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos nos afastando da matéria, dos núcleos da matéria. Nós vamos para as dimensões mais afastadas, mais sutis, espiritualmente falando. E aí você não precisa reencarnar mais, então você não precisa mais do modelador biológico. Você não vai ter mais o corpo biológico. Aí nós vamos ficar com o corpo celeste. É luz. É quando você vê essas estrelas cadentes, né? Muitas vezes são espíritos que estão passeando por aí. A gente fala, estrela cadente. Então nós vamos, aquele corpo fluídico, não precisa sentar, olha que beleza. Olha a economia que se faz. Não precisa de cadeira, não precisa carregar essa carcaça que inflama, que dói, né? Que precisa alimentar. Você vai alimentar através da respiração, da inspiração, do pensamento. Não precisamos de edificações, né? Não precisa de cama. Nossa, quanta coisa, não precisa de carro. Quanta coisa a gente não vai precisar se a gente não tiver o corpo. Já perceberam isso? Você vai na velocidade do pensamento, onde você quiser ir, porque aonde está o pensamento está eu, espírito. Você está aqui, você fecha os seus olhos e você se imagina lá na sua casa, na praia ou lá no campo, você está lá.
Você visualiza lá, porque você não é o corpo. Onde está o seu pensamento, está você. Quando nós conhecemos as explicações de Jesus, porque conhecer Jesus é conhecer os ensinamentos dele, né? Não é, eu vi a foto de Jesus. Não, não é isso. É conhecer os ensinamentos que Jesus traz para nós. E quando Jesus nasce para nós, então também há um divisor. Assim como dividiu a história, divide para nós também. Porque antes da gente conhecer Jesus, essas explicações de que somos nós, desta eternidade que nós temos pela frente, das diversas moradas na casa do Pai, nós vivemos na sombra, né? Imagina uma pessoa que nunca ouviu falar dos ensinamentos que Jesus passa. É aquela pessoa assim, vamos tentar imaginar se eu não soubesse de nada. Eu sou um camarada que para mim, eu posso viver 80 anos, posso viver 20, posso morrer amanhã, e morreu, acabou, eu sou esse corpo que já está se acabando mesmo, eu já estou meio velho, eu não vou estudar mais porque não dá mais tempo, eu estou frustrado, eu não consegui nada, para mim morrer é a mesma coisa, me matar não estou nem aí. É aqueles irmãos que vivem por aí assim. Entra naquela depressão, naquela tristeza, porque acabou tudo, já não tem mais esperança. Então fica aquela pessoa apagada de fim de carreira. Ela não tem um horizonte, uma projeção para o futuro. Você está na sombra, está nas trevas. Quando Jesus nasce para nós, que a gente começa a entender os ensinamentos que ele traz para nós, aí ele nos ilumina. Então você fica na luz. Luz é isso, pessoal. Luz é conhecimento. Não é a luz de uma vela, a luz de um farolete, né? Mas é a luz do conhecer, o saber. Aí você tem essa visão da eternidade, da imortalidade. Você olha para as pessoas, não pelo corpo que elas estão usando, mas pela essência que são. Você se vê não como o camarada que vai desencarnar amanhã e vai lá para o cemitério, mas você se vê como aquele espírito que vai continuar no mundo espiritual, livre dessa carcaça pesada, vai ficar mais sutil, que nem a lagarta que virou borboleta, né? Agora voa. E os espíritos contando para nós as belezas que existem no mundo espiritual, as tantas cidades como o nosso lar, Alvorada Nova, Céu Azul, a Colônia dos Meuzote, Aruanda, e uma série de cidades que tem nesse mundo espiritual, a 500 quilômetros de altura, a 1000. São pequenos planetas que tem ali, como o nosso planeta aqui. Tanto que, quem tem internet, entra no YouTube, quem não assistiu ainda, e coloca lá, e a vida continua. Tem um filme lindo, um dos mais lindos filmes espírita, do livro que o Chico Xavier psicografou em 1940, mais ou menos, pelo espírito André Luiz, e a vida continua. Trabalho Lima Duarte, mas é um filme maravilhoso que explica, as pessoas desencarnam, chegam no mundo espiritual, nem sabe que desencarnou. Porque ao desencarnar, né, o pessoal fala morrer, mas a morte não existe, é desencarnar. Você desencarna, a pessoa nem percebe, de tão natural que é o desencarnar, que as pessoas não percebem. A gente conversa toda semana aqui nessa casa, em outras, com espíritos desencarnados, e o mendigo continua andando pela rua, a pessoa que está no hospital doente continua se vendo lá no hospital, o outro continua querendo ir para casa, não está conseguindo, não sabe que desencarnou, né? Há poucos dias ainda conversei com um rapaz aqui nessa casa, então eu trabalho às sextas-feiras aí, né, de esclarecimento ou desobsessão. Então ele chegou, olhou através da médium, que, como eu disse, não entra dentro do corpo físico, entra no perispírito. O perispírito expande, o espírito que não tem o corpo físico se envolve nesse campo energético chamado perispírito e comanda o corpo físico, que já não tem mais. Então ele fala com a gente através do corpo físico. E aí ele chegou e falou: rapaz, estou querendo ir para casa, estou com saudade da minha mãe, mas eu não estou conseguindo, estou meio perdido. Como é que eu faço? Falaram que era para vir aqui, que vocês iam me ajudar. E eu falei: você faz tempo que está fora de casa? Faz tempo, faz muito tempo.
E o que você estava fazendo? Aí eu estou viajando, conheço muitos lugares, eu estava andando por aí. Falei, você é um mochileiro? Eu sou mochileiro, olha a minha mochila aqui, tá vendo? Eu virei um mochileiro, estou andando por aí, conhecendo o mundo, né? Falei, nessas idas e vindas, você não sentiu nada diferente, não aconteceu nada diferente com você? Algum acidente? Não, a única coisa que aconteceu foi um caminhão, rapaz, quase me pegou. Mas foi por um triz, mas eu escapei. Falei, então, meu irmão, naquele momento, ele pegou o seu corpo físico. O que, rapaz? Como assim? Falei, então, ele atropelou você. O seu corpo ficou lá, você escapou, porque você não é o corpo. Como Jesus mostrou, nós somos espírito, né? Mas o corpo seu ficou lá, olha aí. Aí pus a mão na cabeça dele assim, né, magnetizando ele. Falei, olha, a equipe espiritual está mostrando para você o momento que isso ocorreu. Nossa, rapaz, eu não tinha nem notado isso, não é que é verdade? Puxa vida, e agora, o que é que eu faço então? Ficou todo assustado, né? Eu falei, não se preocupa não, esse pessoal que está aí do seu lado, que trouxeram você aqui, também está tudo sem corpo já. Já tudo passaram por esse processo aí. A vida continua, você está pensando, está falando comigo, né, através dessa companheira. Observa a diferença do seu corpo e o corpo dela, olha aí. Você fala comigo através dela, tá vendo? Nossa, rapaz, e agora? Agora eu não vou ver minha mãe mais. Como é que eu pude morrer? Se eu sou novo ainda. Aí entrou em parafuso. Vê como é tão natural que ele nem percebeu. Aí eu falei, olha, aí do seu lado tem um rapaz aí que você conhece. Ó. Olha para ele, quem está aí? O primo. O que você está fazendo aqui? Era o primo dele, né? Mas você morreu, meu primo? Eu falei, você também. Então você está na mesma situação dele. Aí o primo falou, olha, ele vai conversar com você, vai te ajudar a entender. Ouça o que ele está dizendo aí. Aí o primo dele dizia para ele que ia levar, quando estivesse no momento, ia levar ele para rever a mãe. E aí ele aceita então ir com o primo aprender o que tinha que aprender. Então o desencarnar é uma coisa maravilhosa, pessoal. É tão natural que a gente nem percebe. Quando você tem conhecimento, aí você vai perceber, né? Eu quase morri uma vez. Uma vez eu fui ajudar a empurrar um ônibus lá na minha rua, tinha uns 15 homens empurrando um ônibus lá do vizinho, que não pegava, a bateria descarregou e precisava fazer o trabalho. Aí eu fui lá com a alavanca, a herança do meu pai, dessa grossura de ferro, e comecei a ajudar também. E nessa fazer força, faltou o ar. Comecei a respirar, parecia que não estava respirando. Falei, aconteceu alguma coisa aqui, né? Comecei a ficar meio zonzo. Aí eu sentei na calçada e aquilo foi indo e eu fui viajando. Já não escutei mais ninguém, não vi mais ninguém, mas eu estava consciente. Então, eu comecei a pensar assim, nossa, agora eu estou morrendo. Eu vou curtir tudo isso que eu estou lendo nos livros aí, que eu ouço falar, eu quero ficar atento a cada detalhe, né? E eu tinha minha filha, que hoje tem 16 anos, na época ela tinha 3 meses. E tinha 3 filhos, que ainda tem, graças a Deus, né? Mas isso já faz 16 anos praticamente. E aí me deu uma tristeza de repente, sabe? Eu falei, não, mas eu não quero. Não foi pela minha filha, não foi pelos meus filhos. Eu falei, eu quero continuar fazendo palestra, eu quero continuar aprendendo mais na doutrina espírita, né? Então me deu uma tristeza assim tão grande, um apego nesse trabalho. E aí eu comecei, meu Deus, né? Dá mais um tempo, sem medo de morrer, sem apego. Eu acho engraçado que nem na minha filhinha eu me apeguei. E aí eu senti que eu comecei a voltar. Aí eu comecei a escutar a voz lá dos companheiros, vamos pôr ele no ônibus, vamos levar para o hospital, a pressão dele caiu, aí, água na minha cara, tapinha na minha cara, assim, né? E eu, hospital não. Isso para mim foi coisa de 5 segundos. Mas a minha mulher falou, não, rapaz, você ficou aí mais de 5 minutos desmaiado. Para nós você tinha morrido mesmo, ficou branco, ficou um cadáver, né? E aquilo para mim foi assim, de repente. Aí naquele dia eu tinha uma palestra no Camilo Flammarion, que faz 18 anos que eu tenho um trabalho lá, é um centro de recuperação, ele tem umas 160 pessoas de rua que vai para lá, né? E eu, naquele dia,
eu fazia palestra à noite e queria conhecer esse outro trabalho. E eu fui. Aquela dor na cabeça, né, quando a pressão abaixa, assim, o tampo da cabeça que doendo. Aí cheguei lá, entrei, sentei, saiu uma pessoa de dentro, assim, do trabalho, tinha um trabalho parecido com esse também. E falou, aqui tem um rapaz que chegou, que o mentor falou, que faz palestra, olhou. É o senhor que só tinha eu de homem, um monte de mulher, né? Aí eu falei, eu faço palestra, inclusive aqui eu faço algumas segundas-feiras, né? O senhor tem alguma coisa para falar? Porque se não falar nada, o pessoal começa a conversar demais e atrapalha os trabalhos lá dentro, né? A concentração. O senhor tem alguma coisa que pode falar para o pessoal? Eu falei, tenho, posso sim. Tem o evangelho aí, passaram o evangelho, já pedi, quem quer abrir o evangelho, abrir o evangelho, já comecei a falar, eu sou uma matraca, né? Já perceberam? E aí eu comecei a falar, e isso era 2 horas da tarde, fiquei até 5h30 da tarde falando ali com o pessoal. E eu via que aquela médium passava para lá, passava para cá, sabe? E olhava para mim assim. Eu fui, sabe que ela me conhece, né? Tinha um cabelinho assim, Chanel, meio gordinho, parecia boliviana, né? Aí chegou, terminou tudo, pegou minha ficha, eu entrei. Quando eu entrei, olhou, ei meu filho, mas você fala, hein? Eu falei, eu sou uma matraca, né? Mas isso é bom, viu? Olha, você já fala há muito tempo. Como assim? Me conhece? Rapaz, você já foi padre, você já foi pastor, você é um falador nato. Eu falei, quando era criança, eu queria ser padre mesmo. Eu ia com a minha mãe na missa, com 5, 6 anos. E quando eu ficava olhando o padre fazer as pregações, eu achava aquilo muito legal, né? Eu voltava para casa, vestia o vestido da minha mãe, a batina. Não pensa outra coisa, pessoal. É a batina. Tinha que ter, naquele tempo o padre usava batina. Vestia o vestido da minha mãe, subia na cabeceira da cama e começava a imitar o padre. A minha mãe, vou levar você para estudar para padre, meu filho, vou mandar você lá para o seminário. Eu queria, mas nunca mandou. Aí depois, com 24 anos, eu vim conhecer a doutrina espírita e continuo falando. Então, aí eu vi que não era a médium que estava falando comigo. Eu falei, quem está falando, né? Quem é o espírito? Eu falei, eu sou Eurípides, meu filho. Eurípides Barçanufo, né? E o primeiro livro que eu li, que a primeira palestra que eu fiz aqui no Ismênides de Jesus, foi sobre o homem e a missão, Eurípides Barçanufo. Um livro maravilhoso dele, né? Viveu aqui em Sacramento, um espírito que acompanha Jesus há muito tempo. Naquele livro Ave Cristo, ele é martirizado, um livro psicografado pelo Chico, ele é um dos mártires ali naquele livro, o Rufus. Então há muito tempo que ele acompanha Jesus, né? Então, aí ele falou, se você buscar, você vai se lembrar que na Revolução Francesa, naquela época, uma miséria muito grande, os pobres sofriam muito, e essa moça aqui, né, que é a médium, você e alguns que estão aqui trabalhando e outros que ainda virão, estava conosco, e tinha o porão lá do castelo, a masmorra, e então chamava aquele pessoal que estava fugindo, que estava numa situação difícil ali para se esconder naquele porão, e ele falou assim, aí essa aqui, a Maria Mata ainda estava encarnada, desencarnada, era o espírito que estava junto com ele lá, trabalhando do lado espiritual. A Maria Mata, que está aqui do meu lado, e outros companheiros, fazia um sopão, pegava verduras, legumes, né? Fazia um sopão, os serviçais doavam lá o que sobrava do almoço dos ricos, e fazia aquele sopão, meu filho, e tratava daquele povo todo. E você, evangelho neles, né? Você era o que falava com eles. E foi interessante isso aí. E o que é que você tem? Eu falei, bom, eu quase morri, rapaz, essa segunda-feira. Isso foi numa quarta, né? Eu quase morri. Eu falei, mas o que é que tem? Eu também estou morto. Aí eu lembrei do Chico Xavier, né? Daquela passagem do Chico Xavier. Eu falei, não, mas eu não quero morrer, eu quero continuar trabalhando. E eu não estou trabalhando? O que você acha que eu estou fazendo aqui? Aí ele falou, dá para você continuar vindo aqui? Está fazendo falta uma pessoa, eu estava te esperando, hein? Eu falei, dá. Aí fiquei um tempão lá, e estou até hoje lá nesse caminho para Marion, né? A gente tem um trabalho lá às 7 horas da noite, às quintas-feiras.
prega o evangelho lá no refeitório para esses companheiros, lá tem umas 150 pessoas, e depois a gente dá passo neles e faz obsessão também. Então, essas coisas bonitas que acontecem na vida da gente, e a gente começa a entender Jesus. E quando que Jesus nasce para a gente e ilumina a nossa vida, e você então abre os seus horizontes com essa visão, você não tem medo de morte, você mata a morte. Esse é um crime que a gente tem que praticar, matar a morte, sem dó, porque é terrível você ter medo da morte, né? Nossa, quando eu era criança eu tinha um medo de morrer terrível. Minha mãe falava que a morte era uma velha com uma foice nas costas, que coisa mais horrorosa. Era terrível, deixava a gente assustado, com medo, né? Minha mãe é muito católica. E depois eu passei a ser espírita, comecei a estudar. Eu falava, minha mãe ia na missa, né? Eu passava para tomar um cafezinho todo domingo na casa dela, fogãozinho de lenha. E aí, mãe, tudo bem? Ô, meu filho, hoje eu fui à missa. E o que falou lá? Eu não entendi nada, quem fala espanhol, não entendi. Mas foi bonita, foi tão bonita a missa. Aí eu começava a conversar com ela, e explicava, né, da doutrina espírita para ela. Meu filho, você é bobo. O que é isso? Quem morre não morre para contar, não. Foi mãe, tá cheio de morto aí contando pra gente, né? Aí ela desencarnou depois, veio conversar comigo. E eu falei, e aí, mãe? O negócio aí é do jeito que eu te falava? Meu filho, é muito mais bonito do que você me falava. Então, meu pai também já desencarnou, já falei com ele. É muito legal. Uma vez que Jesus nasce para nós com esse entendimento, porque Jesus, pessoal, nascer para a gente, ou a gente ser cristão, não é ficar fanático, não é ficar recitando fórmulas, né? É a gente vivenciar aqueles ensinamentos. Você vai na escola fazer um curso de médico, de engenheiro, de advogado, de motorista, qualquer coisa, você não tem que pôr em prática tudo aquilo? Então, não ficar só na teoria, mas você entender como é que é a vida e você passar a vivenciar isso na sua vida, como a vida é, sem discriminação, sem apego exagerado nas coisas materiais. Cada coisa tem o seu valor. Não vamos dizer que as coisas materiais não têm o valor dela. Tem. Como é que a gente estaria aqui se não tivesse todos esses apetrechos aqui, não é? Coberta, tudo isso. Tudo tem o seu valor. O que a gente não pode é endeusar as coisas. No geral, a gente fica muito apegado na parte da matéria e esquece a essência que é o espírito. Porque como espírito nós somos eternos, como matéria nós somos transitório, passageiro. Quem vive só a vida física é como aquele escultor de beira de mar. Fica lá fazendo castelo de areia. Aí o pessoal começa a aglomerar, mas que bonito, hein? Posso tirar uma fotografia? De repente a onda sobe, lava tudo, um sai para cá, outro sai para lá. E o cara que fez o castelo de areia também, cata as coisinhas dele e vai embora. É assim, quando a pessoa não tem esse entendimento, não tem o Cristo na sua vida, não está iluminado com esses conhecimentos, ele fica assim, aí fica derrubado, depressivo, desencarna, fica perambulando por aí, fica revoltado com Deus. E quando a gente tem esse esclarecimento, aí você vive numa paz, numa harmonia, não tem medo de nada, de guerra, porque sabe que tudo que acontece tem a sua razão de ser. Nada é por acaso, não existe acaso. Não é por acaso que vocês estão aqui. Estão aqui porque tem um propósito. Aquele espírito amigo falou assim, vamos deixar essa dor aqui apertar um pouco mais, que nós vamos levar ele lá no lugar onde ele não vai só encontrar a cura do corpo, ou às vezes nem vai encontrar do corpo, mas vai encontrar da alma. Então, nada é por acaso. E a gente sabendo disso, eu queria encerrar com um poema muito bonito, que é o poema da gratidão, que eu gosto muito dele e vocês também irão gostar. É agradecer a Deus por tudo que nós recebemos, por Ele ter nos criado e sermos herdeiros desse universo eterno, infinito, bonito, né? Então vamos dizer assim, meu Deus, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é pérola e a mim é concedida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me destes, por tudo que me dá. Muito obrigado pelo pão, pela paz, pelo ar. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra, o mar, que acompanha a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém nas terras verdes salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor.
porque eu posso ver o meu amor. E diante da minha visão, a ti eu formulo uma prece. Pelos que tropeçam na multidão, os que vivem na solidão, por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração. Porque eu sei que depois dessa vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento no ramo do salgueiro, que ouve a música do povo que desce do morro na praça a cantar, e a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Pela minha sintonia, aos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois desta dor no seu reino de amor, voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, pela voz que ama, que ilumina, que ensina, que talteia uma canção e ao seu nome profere com sentida emoção. Pela voz dessas irmãs maravilhosas, que nos levaram a viajar, nos envolver nesses fluidos benéficos, com essa tonalidade suave e gostosa. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que agasalham, mãos que semeiam, mãos de amor e de ternura que libertam da amargura, mãos de psicografia, de poesia, de cirurgia, de violonistas, pela mão que acolhe no seu seio o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso andar, porque eu vejo na terra infelizes, aleijados, amputados, macerados, limitados, paralisados. Eu posso bailar, oro por eles, porque eu sei que depois desta encarnação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão bom ter um lar. Não importa se esse lar é um ninho, um gravata de touro, um barracão, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a figura do amor de pai, de mãe, de filho, de irmão, a simples companhia de um cão, porque é tão triste viver na solidão. Mas se nada disso eu tiver, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí blasfemarei, pelo contrário eu direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, Senhor, por eu estar aqui. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus.